No ano passado, o rombo dos fundos de pensão alcançou mais de 77 bilhões de reais, segundo o levantamento do Previc. O aumento em relação a 2014 foi de 151%. Vamos falar sobre esse assunto com o advogado Diego Cerulli, que está aqui comigo na bancada hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria que o senhor começasse explicando o que são esses fundos de pensão e como eles funcionam. Então, os fundos de pensão normalmente são associações ou fundações formadas por trabalhadores ou às vezes até pela própria participante, a empresa, que visa assegurar aos empregados daquela empresa pública ou privada alguns direitos previdenciários, pensões, pecúlios ou às vezes até indenizações. E cada plano tem o seu regulamento, tem o seu regramento. E cada entidade tem o seu regramento também, que é sempre, a depender de se ela é aberta ou fechada, é avaliada ou autorizada pela SUSEP, no caso das entidades abertas, ou pela Previc, no caso das entidades fechadas. Qual é essa diferença, então, da entidade aberta e da entidade fechada? Então, a entidade aberta é aquela que qualquer um pode entrar. Tá? Por exemplo, aquelas oferecidas pelos bancos, PGPL, PRBS, etc. As entidades fechadas, por sua vez, são de grupos laborais ou de classes laborais, ou até mesmo de funcionários de uma certa empresa, tá? Normalmente pública ou das autarquias, que se juntam e montam essa entidade fechada. Só por isso que é o nome fechado. Só pode participar dela quem trabalha naquela empresa. E a relação jurídica aí entre o participante do plano de benefício, né, e a entidade de previdência complementar, é regida pelo CDC? Depende do caso. As entidades abertas, elas são regidas pelo CDC por uma súmula do STJ, que foi recentemente alterada com relação às entidades fechadas. Tá? As entidades fechadas não se aplica o CDC, porque normalmente são entidades onde os participantes, as pessoas, os empregados daquela empresa, auxiliam até na formatação dos trabalhos, os diretores são eleitos por eles também. Então, por ser uma situação jurídica diferenciada, não se aplica o CDC nas entidades fechadas. E daí se aplica o quê? No caso, se aplica a regra geral do Código Civil. E o que muda na contribuição variável e aquela que já é pré-definida? Então, a contribuição variável é aquela que a pessoa vai pagando com o tempo, uma contribuição não necessariamente fixa. Tá? E no final, ela vai receber um benefício normalmente calculado pela média aritmética. Como eu disse, cada regramento, cada plano tem a sua forma de apurar o valor do benefício e a forma de contribuição. Já a contribuição, a contribuição que você disse agora... A definida e a variável. Exatamente, a variável. A definida, ela já é diferente. A contribuição definida, ela tem um valor fixo todo mês, normalmente um percentual sobre o salário, e esse valor, e a empresa também participa, patrocina com outro percentual normalmente igual ou o dobro, a depender do caso, tá? E esse benefício, normalmente, ele tem um valor definido no final também, tá? E não é uma média aritmética ou uma média atuarial que é feita no final. Em caso de má gestão, quem é responsabilizado, quem é responsável pelo fundo? São todos os diretores, inclusive quem faz parte de conselho diretivo ou conselho instrutor, tá? Em caso de dano, gerou dano ao grupo, à participação, e a entidade fechada ou aberta, esses diretores vão ser responsabilizados. Não necessariamente na aberta, porque a aberta muitas vezes é gerida pelo próprio banco, por isso que se aplica o CDC. O trabalhador que paga, né, esse complemento aí, ele tem direito de opinar? Algumas vezes sim, nas entidades fechadas principalmente, nas abertas quase nunca. E nas abertas é um contrato de adesão que o banco oferece, com certa taxa de juros, certa taxa de carregamento e etc., e eles são obrigados a seguir aquilo ali, não tem muita discussão. Já as entidades fechadas, os empregados muitas vezes participam de assembleias, que são normalmente associações ou fundações. Então tem assembleia pré-definida, regulamento, estatuto, e no final tudo é aprovado pela Previc. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a conversar com o advogado Diego Cerulli, que hoje conversa conosco a respeito dos fundos de pensão. Doutor, quais as vantagens e desvantagens de se aderir a um fundo como esse? Então, o fundo de pensão ou as previdências complementares, ela tem um intuito básico de complementar a renda do trabalhador com aquilo que a Previdência Social não consegue pagar. Tá? Aquela velha situação, a pessoa ganha R$10.000 por mês, a Previdência Social hoje o teto é R$5.000, mas não significa que ela vai receber R$5.182. Então a Previdência Complementar viria complementar essa diferença de salário para que ele tenha uma aposentadoria digna e dentro dos mesmos parâmetros de quando ele estava na ativa.
Já as desvantagens é a questão do risco, principalmente, tá? Nas abertas, nas previdências abertas, a desvantagem é o contrato ser adesivo. A pessoa não tem muito o que discutir e corre o risco do banco quebrar, do banco decretar falência. E a mesma coisa na fechada também, que é o que vem acontecendo, como informado recentemente. Rombos, fraudes e outras espécies de corrupção dentro dos fundos de pensão, que vão acabar levando eles também a decretar falência, como foi o caso da Aeros, o caso do pessoal da Varig e outros tantos que nós conhecemos que aconteceu na história. Tá? E é um grande problema essa situação da quebra desses planos de previdência complementar, porque o Estado não necessariamente é obrigado. O artigo 5º da Constituição Federal, quando trata dessa situação da previdência complementar, ela mais ou menos isenta o Estado, a União, ou o Distrito Federal, ou o município que tem um plano de previdência complementar, de ser responsabilizado por essa situação, mesmo naqueles casos onde há intervenção direta do governo, isso tudo. Então, os tribunais ainda têm muito que enfrentar quanto a isso, e isso é um pouco ainda indefinido. Para evitar problema, o que o trabalhador deve pensar, quais cuidados ele deve tomar na hora de ingressar num plano como esse? Então, nos de previdência aberta, é interessante que ele sempre se consulte com um advogado especialista e leia atentamente cada cláusula e cada item do contrato. Porque o que está estabelecido ali é o que vai ser cumprido e o que está estabelecido ali é o que foi autorizado pela SUSEP. Então, muitas vezes a discussão sobre essas cláusulas não são muito bem-vindas no judiciário, muito embora algumas podem ser feitas, sim, com base no Código de Defesa do Consumidor, para as entidades abertas. Já as fechadas também é outra situação. Não tem muito o que o trabalhador requerer. Ele vai entrar ou não. Entrando, ele vai aderir àquele plano que está vigente na época ou não participar. No caso da fechada, a empresa também contribui? Sim, no caso das previdências fechadas, as empresas são chamadas patrocinadoras e elas contribuem com um percentual sobre o salário ou sobre uma contribuição fixa. Normalmente é uma vez ou duas vezes a contribuição que o empregado faz para o regime previdenciário. Há um lugar onde se possa reclamar antes de entrar, por exemplo, com uma demanda na justiça em relação a quem tiver problemas com qualquer desses tipos de planos? Sim. Para as previdências abertas, aquelas dos bancos regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, é a SUSEP. E para as previdências fechadas, a Previc. Eles são os órgãos que a Previc é vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e a SUSEP ao Ministério da Fazenda e o Banco Central. Tá? E eles que regulamentam essa situação e recebem, inclusive, as demandas, além do próprio PROCON, principalmente no caso das abertas. E quais são as demandas mais comuns referentes? As revisões de cláusulas contratuais que geram desproporção. Por exemplo, que é muito mais nas abertas que nas fechadas. A pessoa investe um valor muito alto mensalmente para receber no final uma quantia ínfima. Ou a questão atuarial no final do plano não está muito bem equilibrada e a pessoa acaba recebendo um valor menor do que ela estipulou. Então, essas revisões de cláusulas ou do valor do benefício são normalmente as causas de ações judiciais. Quando a pessoa se aposenta, como é que ela faz para usar esse fundo aí? É automático? Não, ela tem que requerer. De que forma? Tem que requerer. Normalmente, nas fechadas, o próprio órgão que faz o pedido de aposentadoria ao INSS e automaticamente já pega aquele benefício. Mas, normalmente, os planos requerem que ele se aposente de fato do emprego. Tá? Porque a aposentadoria não necessariamente põe fim ao vínculo laboral. Agora, a pessoa pode se aposentar no INSS e deixar para depois, para pegar a aposentadoria complementar, ou se aposentar de fato do emprego, sair da empresa e pegar os dois benefícios de uma vez só. Na aberta, no caso dos bancos, a pessoa tem que ir até o banco e executar o contrato. Ele não é automático. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Diego Cerulli, que conversou com a gente hoje a respeito dos fundos de pensão. Obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima. Até mais.